E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receitinha aqui no canal e hoje vamos estar fazendo esse pãozinho recheado maravilhoso, super econômico, que a gente gasta aqui para estar fazendo essa maravilha, gente, menos de R$8 e rende muito mais do que essa quantidade que tá aí no pratinho, tá? E olha, gente, como fica lindão, super assadinho, tá? E outra coisa, gente, vou deixar aqui uma diquinha, revelar o segredinho pra ficar esses pãezinhos maravilhosos que vocês estão vendo aí. Serve também pra quando vocês for fazer outro tipo de pão, essa dica que eu vou passar pra vocês hoje. E olha isso, gente, que maravilha! Então, bora aprender a fazer esse pãozinho maravilhoso? Em uma vasilha, eu vou colocar 100 ml de óleo ou 2 colheres bem cheias de manteiga ou de margarina. 50 gramas de fermento biológico fresco ou 10 gramas do fermento seco, que você pode diluir ele na farinha. 2 colheres de açúcar. Meia colher de chá de sal, de sopa de sal. E vou misturar bem. Para facilitar aqui, gente, para desmanchar aqui os pelotinhos do fermento, a gente vai mexendo em movimento circular, que aí facilita. E vou acrescentar 200 ml de leite. Se você não tiver leite, você pode usar água ou meiar, metade leite, metade de água. E vou misturar aqui bem esse líquido. Agora vem a farinha. Eu vou estar usando a farinha sem fermento, tá? E a farinha eu vou colocando aos poucos. Vou acrescentando aos poucos, eu coloco farinha, mexo. Aí acrescento mais farinha, mexo novamente, vou assim. Até chegar a um certo ponto que não vai dar pra mexer mais com a colher. A gente vai pegar e vai mexer com as mãos. E vamos seguir fazendo isso. Acrescento mais um pouquinho de farinha. Aí quando ela chegar nesse ponto aqui, ó, que ela não tá grudando na mão, mas também não tá seca, não pode ficar seca, né? A gente vai sovar. E depois de sovar a massa, gente, ela fica assim, ó. Se você sentir necessidade de colocar um pouquinho mais de farinha quando estiver sovando, vocês podem colocar, mas não pode ficar muito seca a massa, tá? Vocês podem notar que a gente aperta, pega nela, ela não gruda na mão e ficou essa massa mais linda, gente, mais lisinha. Essa massa é maravilhosa, vocês vão amar. Se a gente colocar muita farinha na massa, né, colocar muita farinha, ele vai ficar aquele pão seco, aquele pão empaçocado, assim, não vai ficar fofinho. E agora eu vou colocar aqui na vasilha mesmo que a gente tava misturando, né? E vou pegar um paninho e vou cobrir ela, vou tampar ela e vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Quando ela dobrar o tamanho que ela tá aqui, aí é o momento certo da gente já fazer o restante do passo a passo da nossa receita. A nossa massa já cresceu, ó, já dobrou de tamanho. Olha o tamanho que ficou isso aqui, gente. Eu prefiro fazer com esse fermento, né? Com esse fermento fresco, que eu acho que cresce mais. Mas aí vai de acordo com o gosto de vocês. Aí eu vou apertar a massa aqui um pouquinho, só pra ela murchar aqui, para o crescimento, né? E vou passar ela aqui pra nossa mesa. E vou pesar. Deu 872 gramas de massa. E eu vou dividir as bolinhas com 30 gramas cada um. Mas não precisa dividir, gente, só se vocês quiserem mesmo. De recheio, eu vou estar usando salame. Eu ralei cebola também, coloquei aqui, mas o recheio vocês podem usar do que vocês quiserem. Presunto, mussarela, ou carne moída, ou assim, gente, o recheio que vocês quiserem colocar fica maravilhoso, tá? E aí eu vou estar aqui modelando, né? Vou estar modelando ele aqui. Eu abro a massa, coloco o salame no meio e vou fazendo tipo uma trouxinha assim, ó, como se fosse uma bolsinha. Isso ajuda a massa a ficar ainda mais airada, mais fofinha. E aí vocês observam bem e fecha bem essa pontinha de baixo, tá? Pra não correr o risco de quando estiver assando, abrir, tá? Igual, ainda mais quando tiver queijo, quiser colocar queijo aqui no meio, pode, né? Mas aí vocês estejam sempre atentos com essa parte de baixo pra não abrir o fundo do salgado. E aí vocês ajeitam ele bonitinho pra ele ficar redondinho, ó. E aí vocês podem colocar na assadeira. Eu untei ali a assadeira passei óleo e coloquei farinha. Pensa numa receitinha maravilhosa e econômica, gente. Eu paguei R$3 na farinha, R$1,50 no fermento e R$3 no salame, tá? E o restante era coisa que eu já tinha em casa mesmo. Então, assim, é uma receitinha super econômica pra gente tá fazendo, pra gente comer no final de semana, pra gente tomar no cafezinho da manhã ou no cafezinho da tarde, né? Do jeitinho que vocês preferirem aí. O importante, gente, é vocês fazerem essa receita, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E lembrando que no final tem uma dica maravilhosa pra me dar
pra vocês não errar mais aí quando for assar o pão de vocês, seja esse ou qualquer outro pãozinho que vocês for fazer. Depois de todos enrolados, aí eu vou cobrir com um paninho e vou deixar mais uns 10 minutinhos para ele crescer mais um pouquinho. E após ele crescer, gente, olha, eu vou pegar uma gema e vou passar. Se você quiser colocar um pouquinho de leite na gema, pode também, mas essa aí minha tá pura mesmo. Vou pincelar com ela aqui e vou estar levando pro forno. Eu vou assar no forninho elétrico, mas você pode usar assar no forno a gás também. E olha esse resultado maravilhoso, meus amores. Eu tenho certeza que vocês vão fazer, vão amar, tá? E não vai parar de fazer esse pãozinho mais aí na casa de vocês, porque além de maravilhoso, ele é super econômico, tá? E olha isso, gente, que maravilha, que pãozinho mais maravilhoso, fofinho. Ele é tudo de bom, gente. Vocês podem fazer ele também sem rechear. Se vocês não quiserem rechear, vocês podem só enrolar ele, assar e depois comer com manteiga, que também fica um arraso de bom. E o segredinho da receita aqui, gente, a diquinha de ouro que vai pra vocês hoje é pré-aquecer bem o forno de vocês antes de colocar o pãozinho no forno. Depois que colocar ele no forno, não ficar abrindo, senão ele murcha, gente. Murcha, fica com aspecto horrível, fica ressecado, tá? Então, vocês ligam o forno, coloca ele mais alto, tá? Uma temperatura mais alta. Ligou o forno, deixou pré-aquecer. Quando vocês começarem a fazer o pãozinho, você já pode pré-aquecer, né? Quando vocês for começar a modelar, já pré-aquece o forno. Colocou no forno, não fica abrindo, tá? Pra não atrapalhar o pãozinho aí de vocês. Outra coisa, gente, como eu asso no forninho elétrico, eu coloco ele com a parte de baixo e a de cima ligada e nos 220, ligado nos 220 graus assim lá do fogão, do meu forno, porque ele não é muito forte. E asso até no final assim, e aí por isso ele fica bonitão assim, tá? E o segredinho do forno, do fogão, né, do fogão a gás, é só vocês pré-aquecer ele bem e depois colocar o pãozinho lá dentro do forno e não abrir mais, abrir só na hora de tirar ou no último caso, pra olhar se ele tá coradinho por baixo, mas tem que ser bem rapidinho mesmo pra não murchar e mais quando ele tiver mais pro final mesmo de ficar pronto, pra não correr o risco dele murchar. Seja esse pão, gente, ou qualquer outro que vocês for fazer, tá bom? E essa foi a receitinha de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que vocês façam também, tá? E não se esqueça também, gente, de deixar o like de vocês, se inscrever pra vocês ficarem sempre por dentro aqui das nossas receitinhas, tá? Eu só trago receita assim, gente, fácil, rápida, prática, econômica, só com as coisinhas que a gente tem em casa mesmo, tá bom? Então é isso, gente, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!